Bom dia! Ciências, terceiro ano, período 12/4 a 16/4/2021, do módulo 13, professora Adriana Azevedo. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o solo. Vamos aprender? O solo é onde as plantas se desenvolvem. Ele também serve de abrigos para muitos seres vivos. O processo de formação do solo ocorre pelo desgaste das rochas. Então, com a ação do tempo, que são as chuvas, o vento, as mudanças de temperatura, as rochas começam a se quebrar, ou seja, elas começam a se fragmentar. Então, pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando a rocha em pedacinhos ainda menores. Restos de plantas e animais misturam-se a esses pedacinhos de rochas, formando o solo. O solo é formado por água, ar, uma parte orgânica, que são os restos de animais em decomposição e de plantas, e uma parte mineral, que são os fragmentos das rochas. Existem vários tipos de rochas, por isso podem formar fragmentos de diferentes tipos e tamanhos de solo. De acordo com a sua composição, o solo pode ser classificado como arenoso, ele tem areia como principal componente, é um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rochas grandes, o que possibilita que a água passe com facilidade entre eles. Ele é pouco fértil. As plantas que nele nascem apresentam adaptação para aproveitar ao máximo a pouca água que tem lá disponível. O solo também pode ser o argiloso. Ele apresenta como principal componente a argila. É um solo úmido, formado por fragmentos de rochas muito pequenininhos. Ele dificulta a passagem da água entre eles. E o solo também pode ser umífero, rico em matéria orgânica chamada humus. Ele apresenta areia e argila em quantidade equilibrada. Além disso, ele retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. É um solo bastante fértil e é muito utilizado para o plantio. Até agora nós aprendemos como o solo é formado e suas principais características. Agora vamos conhecer o uso do solo. Do solo, nós retiramos quase tudo o que nos sustenta. Ele fornece nutrientes para as plantas que fazem parte da nossa alimentação. Para evitar o empobrecimento do solo e garantir boas condições para o plantio, são necessários alguns cuidados, como a adubação, que é acrescentar nutrientes ao solo, como por exemplo o adubo, que pode ser esterco ou resto de vegetais, ou pode ser também um adubo artificial. Outro cuidado é a aração, feito com enxadas ou arados. Esse processo consiste em mexer o solo para facilitar a retenção da água. Temos a irrigação, que é uma técnica para manter a quantidade ideal de água no solo para desenvolver as plantas. Temos também a drenagem, que é uma técnica usada no solo quando ele está muito úmido, ele controla aquele excesso de água. E a rotação de culturas, que é uma técnica de intercalar diferentes plantações. Por exemplo, um ano eu planto milho, outro ano eu planto soja naquele mesmo solo. Além de fornecer água e suporte para o desenvolvimento das plantas, o solo serve de abrigo para muitos seres vivos. Alguns animais, como o tatu, constrói suas tocas cavando buraco no solo. Outros, como a minhoca, eles vivem enterrados no solo. Os cupins e as formigas constroem galerias no interior do solo. E as bactérias e os fungos realizam a decomposição da matéria orgânica, devolvendo os nutrientes ao solo, que são utilizados pelas plantas para elas crescerem. Algumas atividades provocam a degradação do solo, como o uso excessivo de agrotóxicos, a destinação incorreta do lixo, tudo isso contamina o solo. Além disso, o desmatamento deixa o solo desprotegido e as queimadas também são prejudiciais aos solos. E nas cidades, os solos estão hipermeabilizados pelo concreto, o que impede a infiltração da água nele.
Assim, quando chove, as águas é levada aos córregos e rios, faz com que eles transbordem, ocasionando muitas enchentes. Então, para preservar o solo, devemos manter sua cobertura vegetal, separar e destinar corretamente o lixo e dar preferência ao consumo de alimentos sem agrotóxicos. A conservação do solo é essencial para a vida dos seres vivos. Agora vamos realizar as atividades da apostila? Olá, criança! Vamos continuar estudando, pois somente assim teremos um futuro melhor. Pegue seu material e vamos juntos realizar mais uma atividade de ciências. Vamos lá! Já aprendemos que o solo é a camada superficial da Terra, ou seja, é aquela que vivemos, plantamos nossos alimentos e também onde construímos as nossas casas. Por isso, devemos cuidar muito bem dele. Vamos ler aqui do lado. De acordo com os materiais que constituem os solos, eles podem ser arenoso, argiloso, umíferos, entre outros. Tipos principais de solos. Arenosos contêm grande quantidade de areia, são muito permeáveis, seco e pouco férteis. Argilosos contêm grande quantidade de argila, são pouco permeáveis e a água empoça. São recomendados para a agricultura. Umífero, bastante fértil e retém água devido à grande quantidade de humus. Contém uma certa quantidade de areia e argila. Número 1. Os solos podem ser argilosos, umíferos, arenosos e calcários. Escreva ao lado das características dos solos o nome correto deles. Uma pista. Já os escrevi acima. Então, são esses nomes que estão em destaques. Ok? Vamos ler as características. Tem cor escura, resultantes da decomposição dos restos de animais e vegetais mortos. Excelente para a agricultura. Solo rico em argila, sua cor geralmente é avermelhada. Solo que deixa a água passar rapidamente. É seco e pouco fértil. Solo rico em cálcio, muito encontrado no Brasil. Ok? Na questão do número 1, você vai escrever o nome do solo referente a cada característica dos tipos de solo. Ok? O solo, também chamado de terra, tem grande importância na vida de todos os seres vivos do nosso planeta, assim como o ar, a água, o fogo e o vento. É do solo que retiramos parte dos nossos alimentos e é sobre ele, na maioria das vezes, que construímos as nossas casas. Abaixo do solo encontramos subsolo. Número 2. Pinte as camadas do solo. No número 2, vocês vão pintar somente as camadas do solo. Estão vendo essa figura aí? Esse desenho? Ok? Vamos continuar. Usamos o solo para diversas coisas, afinal, vivemos sobre ele. Número 3.
Marque abaixo as respostas certas quanto ao uso do solo. Letra A. Processo usado para extrair do solo pedras, areia e minérios em geral. Então, vocês vão marcar somente uma palavra. Vamos ler. Adubação, mineração, agricultura. Letra B. Cultivo de legumes, verduras e frutas, que servem para nossa alimentação e também para indústrias. Vamos ler as palavras. Adubação, mineração, agricultura. Novamente, só vai marcar uma. Letra C. Criação de animais. Vamos ler. Pecuária, mineração, agricultura. Na questão do número 3, você vai marcar a resposta correta sobre o uso do solo. Lembra que já vimos e estudamos sobre o uso do solo e como ele é extraído. Ok? Nosso solo está constantemente ameaçado. Os desmatamentos, as queimadas, as enchentes, os agrotóxicos colocados nas plantações, o lixo jogado de forma errada danificam o solo. O solo, assim, fica pobre em nutrientes e pode até ficar inútil. Nós podemos fazer a nossa parte, descartando de forma correta o nosso lixo. Devemos separar o que é lixo reciclável e o que é lixo orgânico. Lixo orgânico são restos de alimentos que, se separados corretamente, podem virar adubo para o solo. Número 4. Questão do número 4. Observe a relação dos materiais que podem virar adubo ou os materiais que devem ser reciclados. Separe-os na coluna certa. Vamos ler os materiais. Casca de banana, garrafa, papelão, vidro, casca de legume, casca de ovos, frutas, lata de refrigerante. Na questão 4, você vai fazer a separação dos materiais na coluna referente a cada tipo de lixo, ok? Número 5. As queimadas também destroem o solo. Marque abaixo somente as frases verdadeiras sobre as queimadas. Vamos ler as frases. As queimadas ajudam a adubar o solo. As queimadas são a pior forma de destruição do solo. As queimadas eliminam os vegetais que cobrem e protegem o solo. As queimadas fertilizam o solo. As queimadas destroem os nutrientes do solo. As queimadas matam os seres vivos que vivem nas florestas. Na questão 5, é para você marcar somente as frases verdadeiras sobre as queimadas. Espero que vocês tenham curtido e gostado das nossas atividades. Beijos e abraços virtuais da tia Adriana. Até breve.